Bem-vindos a mais um Pode Ser, que bom que você está aqui, já deixa o seu like aí, mas não sei quem vai estar hoje, mas já deixa o like aí, já compartilha, já se inscreve no canal, enfim, muito bem-vindo, estou muito feliz com o resultado do Pode Ser, aprendendo bastante com as pessoas que vêm aqui, recebendo pessoas que eu gosto, que eu admiro e compartilhando com você. E hoje vamos receber um ser humano incrível, o cara é muito jovem, ele tem idade para ser meu filho, aliás, o pai dele... é mais novo do que eu. Quando ele falou isso, me deu a vontade de chorar. E ele tem impactado vidas ao redor do mundo com a sua paixão, conhecimento e principalmente espiritualidade. A jornada dele, propagando a palavra de Deus, uma coisa linda de se ver, de se ouvir, tem tocado em inúmeras pessoas, proporcionando reflexões profundas e experiências transformadoras. Estou muito feliz, muito honrado em recebê-lo aqui. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser inspirador e de muito aprendizado para mim e para você. Dave Leonardo, seja bem-vindo. É auditório, cara. Isso aqui lembra nossa época de rádio, não lembra? Muito. Eu usava isso aí. Eu usei 7 anos da minha vida isso daí. Você fez 7 anos rádio? 7 anos de rádio. Como que você veio parar no rádio? Pois olha, eu tive meu encontro com Jesus, fui para uma igreja local para servir mesmo. E nessa igreja, que era uma igreja da nossa cidade, tinha um apresentador de rádio. E o mais interessante de tudo é que uma semana antes de eu ir para esse programa de rádio, eu sonhei com uma emissora de rádio. E eu nunca tinha entrado dentro dela. Então eu me lembro que eu sonhei que eu estava dentro de uma rádio assim, toda alaranjada por dentro e tal. E o apresentador falava assim, dá um oi pra audiência e tal. Daí eu falei, boa tarde, aquela parada. Oi. Boa tarde, oi, aqui é o Dave. Com certeza, né? E aí, uma semana depois, eu tava nesse programa de rádio e aconteceu exatamente como eu sonhei. O amigo meu que eu nem sabia que ele trabalhava na rádio, ele me convidou naquele dia, eu dei uma boa tarde pros ouvintes, o diretor da rádio tava ouvindo, aí ele entrou na emissora 1 hora depois e falou, quem foi que deu oi no rádio? Aí falou, foi meu amigo e tal. Ele falou, vamos investir nesse garoto. E ali eu comecei... Cara, que sensibilidade do cara. Agora, você disse quando sonhou, foi um sonho ou foi uma revelação? Como você enxerga isso Não, hoje? foi o Senhor Jesus, foi Deus que... Você sabe que eu tenho uma história muito forte com sonho, eu não acreditava nessas coisas. E eu sonhei, depois que meu pai morreu, eu sonhei 2 vezes que eu ia trabalhar no SBT. Na minha cidade nem tinha SBT, eu tava com a vida resolvida. Eu tava muito longe, eu sonhei a primeira vez, falei com meus amigos, todos tiraram sarro, bagunçaram e tal. E de uma semana depois sonhei de novo o mesmo sonho, que eu encontrava o Silvio Santos nos bastidores e ele tinha me dado uma oportunidade. 2 vezes. E quando eu falei para minha mãe, ela falou, vai lá, tá? Eu falei, não tem coragem e tal, não sei o quê. E acabou tudo acontecendo exatamente como eu sonhei. Então a revelação em sonho é um negócio... Mas eu demorei para entender isso, eu não sabia, eu achava que era coincidência, eu chamava de coincidência. Hoje a gente chama de cristocidência. Depois eu aprendi que quando eu cheguei em São Paulo para receber o dinheiro do Silvio Santos, eu ia receber na segunda-feira, era domingo, e no programa dele ele disse uma frase, ele falou assim, coincidências são pequenos milagres onde Deus prefere não aparecer. Uau! Eu falei, cara, deve ser para mim esse negócio aí. E a partir dali eu passei a ficar muito mais ligado em coincidências. Então hoje, como que diz? Cristocidência. Cristocidência. É quando você quando não dá para tirar o sobrenatural do negócio, sabe? Por exemplo, você sonhou com o Silvio. Pô, como assim? Pois do nada. Do nada, igual eu sonhei com uma rádio laranja. Eu nunca tinha visto aquela rádio dentro. Como que eu saberia que aquela rádio é laranja? E era laranja? E é laranja. Não, era exatamente igual eu vi no sonho. Que loucura isso. Ô, Celso, deixa eu comentar. Eu fico emocionado. Eu também, pô. Cara, eu tô muito feliz de estar aqui. Não, e você tem uma paz incrível. Amém, que bom. Porque geralmente eu fico um pouco tenso para começar. É um mundo novo para mim isso aqui. Mas eu tô tenso, você porque eu fico nervoso sempre. Não, mas você é um ícone da televisão, cara. Não sou nada. Desde quando eu era bem pequenininho. Mano, você não queria participar do Passo Repassa, não? Eu sonhei, isso eu sonhei. Não. Não, é maravilhoso. Imagina que legal, cara. Bom, eu sou um jovem. Jovem, né? É verdade. Então eu assisti muito pra Passo Repassa. Cara, e até hoje eu faço assisti muito você. E é muito legal poder estar aqui. Muito feliz. Deus abençoe. Muito bom poder falar. A honra é nossa. Tá todo mundo muito feliz com a sua presença aqui. Agora,
Quando falaram que você vinha, ficou uma discussão aqui. É pastor, é missionário, é evangelizador. Como que a gente se refere a você? Cara, eu de verdade, eu gosto de ser chamado de Dave. Dave. Por quê? Eu sou um evangelista, né? Eu começo por aqui, eu sou um evangelista. Mas eu gosto de ser chamado de Dave, só de Dave, porque se tem uma coisa que me preocupa, é que algumas coisas elas afastam as pessoas. Alguns títulos, eles deixam a pessoa como se fosse em outro degrau da vida, sabe? Eu não gosto disso. Eu quero que as pessoas entendam que somos todos iguais. Então, eu não sou melhor porque eu sou um evangelista. Eu só tenho uma missão clarificada na frente de todos, né? Mas eu sou o Dave. Como que você entendeu que você tinha uma missão clarificada? Quando começou isso, cara? Porque você é tão novo. Quando foi que te pegou e falou, cara, a sua família já era evangélica, já era muito ligada a Deus? Como começou tudo isso? Olha, só né, a questão do termo, né? De ser um evangelista e não um pastor. Pastor é um pouco diferente porque cuida de pessoas, de igreja e tal. O evangelista é alguém que apresenta Jesus às pessoas. Mas quando eu comecei, eu tinha 19 anos de idade. Eu tive um encontro com Jesus muito absurdo, assim, a forma com que eu tive um encontro com Deus, que foi o que mudou a minha vida. Eu vou querer saber. E eu não queria ser um pregador, sabe? Mas eu gostava de falar o que eu tinha vivido com Jesus. Então, eu digo que eu não me tornei um pregador, eu me tornei um compulsivo em contar o testemunho. Porque eu queria que as pessoas vivessem aquilo, sabe? Descobrissem isso. Porque o ser humano, basicamente, ele conhece Jesus de duas formas. Ou de uma fé inteligente, onde ele, de maneira inteligente, sábia, ponderada, coloca as coisas no quadro e diz, não faz sentido não crer. É muito mais louco não acreditar. Então eu vou crer. E aí desenvolve a sua fé a partir daquilo. Ou num momento de dor. E a dor é um grande combustível para o ser humano. É quando as portas fecham, você não tem para onde correr, e aí você lembra de alguém que um dia te disse que existe um homem no céu que ouve o que você disse de joelhos dobrados. Sabe? E aí você diz, cara, eu acho que... Aí você bate a porta e a porta abre. Porque ele sempre vai estar esperando por nós, né? Então foi nesse momento de dor, de angústia, que daí eu tomei essa decisão, fui respondido pelo Senhor Jesus, e a partir dali comecei a contar para as pessoas. Então, aquilo que foi a minha experiência se tornou a minha entrada nesse universo onde tanta gente precisa de uma palavra. E aí o Senhor Jesus foi colocando esse combustível. E aí, obviamente, né, não fiquei só na experiência. Eu fui para a Bíblia e a Bíblia tem resposta para todas as perguntas, inclusive aquelas que a gente não sabe ainda fazer. E aí começou a minha vida dessa maneira. Mas um jovem de 19 anos, que dificuldade pode ter encontrado? Cara, a minha história, ela é bem atípica, assim, sabe? Não atípica, eu acho que é até comum. Eu sou filho de pais evangélicos, meus pais eram... sempre, desde quando me entendo por gente, tem Jesus na minha casa. Que bom. Só que, que piora tudo, né? Meu pai teve uma quebra financeira muito grande e... Isso é uma coisa bem pontual. Hoje eu acho que meu pai não se importa de falar sobre, mas meu pai, a gente pensou que ele tinha sido assassinado. Durante 3 meses nós estávamos velando o nosso pai, que ele desapareceu. Nesse período da minha pré-adolescência. Então, uma quebra financeira, meu pai desapareceu, depois meu pai volta. Um casamento, assim, difícil dos meus pais. Eu entendo, obviamente, a minha mãe e meu pai, porque o meu pai é uma quebra, minha mãe... sem conseguir entender o lugar dela naquilo tudo. Então essa foi a minha criação. Então eu sempre fui um garoto exemplar, assim, até a 8ª série, eu nunca tinha ficado em exame, por exemplo, na escola. Eu sobrevivi. Mas daí quando eu fui para o ensino médio, eu fui estudar à noite. Colégio público à noite, más companhias, uma família destroçada dentro de casa, sem uma base sólida. Então ali eu entrei numa espiral, assim, sabe? Me perdi. E eu sou um ex-nada, assim, eu não sou ex-drogado, eu sou ex-nada. Porque eu nunca fiz essas coisas. Mas eu me perdi. E a pior coisa que pode acontecer para um ser humano é quando ele foge do propósito da vida dele. E ele pode ficar milionário, ele vai sempre ser perdido. Sempre perdido. Porque ele não encontrou de verdade o que era para ele, sabe? Então eu me perdi, meu caráter...
foi embora, eu não tinha mais palavra, eu entrei em crise porque eu olhava pra mim, eu não tinha perspectiva, eu sabia que aquilo ia acabar numa coisa muito ruim. E aí, cara, quando eu tinha 19 anos, perdão, Celso, quando eu tinha 19 anos, eu tive um dia, foi o dia D, 23 de abril de 2009. Esse dia eu acordei, eu me lembro da roupa que eu saí de casa e tudo que poderia acontecer de ruim na vida de alguém naquele dia aconteceu comigo. Então, à noite, eu me lembro que eu estava na faculdade já de Direito e eu entrei dentro do banheiro da Câmara de Vereadores, estava tendo uma audiência pública, eu me tranquei no banheiro, eu pegava bola de papel assim, eu colocava na boca e gritava dentro do banheiro de angústia, cara. Cara, que loucura. Eu pensei em suicídio aquele dia, eu me lembro que eu estava andando, indo para casa, né, depois daquele dia, aquela turbulência toda, e eu ficava pensando, se eu me jogar no rio, na nossa cidade tem um rio chamado Rio Cachoeira, e eu ficava pensando, se eu me jogar no rio, eu sei nadar, não vou conseguir morrer afogado. Aí pensei, vou me jogar na frente de um carro. E aí, cara, eu pensei, cara, eu vou ficar paralítico e vou incomodar minha família. Então eu não vou conseguir. E aí fui para casa. Tentei encontrar uma igreja aberta naquele dia, não encontrei. Tentei encontrar um irmão, um homem da igreja chamado Neri. Esse senhor, ele marcou a minha vida na adolescência, porque eu ia pro colégio e ele passava por mim de bicicleta. E ele ia orar num monte que tem na nossa cidade, ele sempre passava cantando. Caminhando eu vou para Canaã. E eu olhava aquilo e dizia, que idiota, envergonhando a igreja. E aí no dia que eu mais precisava de Jesus, era aquele idiota que eu queria encontrar. Ou seja, o idiota era eu, né? Sim. E eu não encontrei ele. Então eu fui pro meu quarto, dobrei meus joelhos, passei pelo meu pai e minha mãe, ninguém me viu naquele dia. Eu acho que uma das coisas assim que me afastou muito, talvez, de Jesus foi porque eu fiquei invisível também dentro de casa, sabe? Então meus pais acho que não sabiam o que estava acontecendo comigo. Hoje, até quando eu converso com a minha mãe, a gente fala assim, eu falo para ela que se ela olhasse para mim 1 minuto a mais, ela teria descoberto tudo que eu estava passando, sabe? E aí aquele dia eu fui no quarto da minha mãe, peguei a Bíblia do meu avô e dobrei o joelho no meu quarto e fiz a oração mais sincera da minha vida. Uma das palavras que eu disse, Jesus, se tiver uma esperança comigo, se esse não é o meu fim, eu preciso que o Senhor fale comigo agora. Desisti. E aí eu me lembro que eu peguei a Bíblia e abri Salmo 116. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Nossa. Começou assim. Pá! E aí começou a contar exatamente o que eu vivia. Estava vivendo. Cordéis da morte me cercaram. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei tristeza e dor e disse, ó Senhor, livra a minha alma. Misericordioso é o Senhor, justo Ele é e Ele salva. Uau. E aí, cara, eu comecei a chorar e disse, Jesus, se isso é real, se não é sorte, fala de novo. E eu peguei a Bíblia, fechei e abri. Isaías 60. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Uau. E aí a minha vida mudou. Naquele dia, eu peguei um papelzinho que estava da faculdade e escrevi assim, 23 de abril de 2009, o melhor dia da minha vida. Depois disso virou uma turnê, que já rodamos o mundo com ela. Mas aquele dia que foi o pior dia da minha vida se transformou no final, nos últimos minutos. Na prorrogação. Do dia 23, eu tive um encontro com Jesus que mudou a minha vida para sempre. Ali, dentro do meu quarto, sozinho, só eu e ele. Nesse dia ele falou com você através da sua atitude, mas você não ouviu nada. Não foi audível. Não foi audível. Não foi audível. Não foi. E eu acho que quantos jovens passa na sua cabeça quando você está ali levando a sua palavra, levando o nome de Jesus, de Deus, para jovens, passa na sua cabeça que ali no meio daquela plateia, no meio daquelas pessoas, tem muitos iguais a você do dia 23 de abril? Cara, eu acho que isso é o meu maior pagamento, assim. Eu acho que a coisa mais preciosa do que eu vivo é isso, sabe? Eu tenho 3 filhos, eu deixo eles em casa para poder cumprir essa missão, Sim. sabe? Então, é dolorido sair. Mas quando eu tô ali, eu digo para minha esposa, assim, quando eu tô, às vezes, ali assinando algum livro ou tirando alguma foto com alguém que tá esperando no final acabar o evento, e aí o meu ouvido sempre fica bem atento. E aí as pessoas começam a dizer, olha, eu tomei a decisão por Jesus, mudou a minha vida.
Eu tava agora no último evento, a mulher falou assim pra mim, eu tô hoje com meu marido e ele voltou pra casa por causa de uma mensagem sua. Caramba! Jesus restaurou meu casamento. Eu tava esses dias no aeroporto, acho que foi do Rio, aí uma mulher me olhou e começou a chorar. E eu fiquei constrangido, não sabia se eu ia até a pessoa, o que eu fazia, e eu travei. E aí ela veio com um senhor de mão dadas com ela, e aí ela falou assim pra mim, sabe por que eu tô chorando? Eu falei, por quê? Falou, porque nós reatamos o nosso casamento e hoje é a nossa viagem para comemorar o nosso casamento que foi restaurado através de uma mensagem que você pregou. Caramba, eu falei, força. meu Deus do céu. Aí eu comecei a chorar no meio do aeroporto. O Dave Leonardo, quando ia lá na rádio, lá, que eu tive assim, o trabalho de entrar no seu Instagram e na sua primeira postagem. Sério? Então tu viu a rádio? Via rádio, 107.5. Exatamente, aí simplesmente diferente. E aí eu fui subindo e fui vendo toda a sua o timeline da sua vida, das suas postagens. Que legal. E eu fui subindo. Você já fazia coisas, você já ia em algumas igrejas, tinha lá uma data, 2 datas e tal. Mas eu olhava os comentários ali, 1 comentário, 2 comentários. Sim. E aí chegou naquele momento que eu vi você dizendo numa entrevista que foi aquelas 10 mensagens que você escreveu e a partir dali algo impressionante aconteceu. Sim. De uma postagem anterior de não ter muitas curtidas nem muitos likes, de repente aquela ali virou uma explosão. Sim. Quando você abriu a Bíblia, você percebeu que recebeu um chamado? Aquele dia 23? Aquele dia 23, eu não teria a possibilidade de imaginar o que Deus faria, sabe? Aquele dia eu pensei que Deus tinha salvo só eu. Ok. Entende? E eu acho que é isso que a gente pensa às vezes, que quando Deus faz algo por nós, Deus faz só por nós, Ele nunca é só por nós. Deus sempre está respondendo milhares de pessoas quando faz algo por você. Tem um texto na Bíblia de uma mulher chamada Ana, que ela pedia um filho para o Senhor. Não sei se você conhece essa passagem. Vai dizendo que eu vou falar se eu conheço ou não. Ela é a mãe de Samuel. Uhum. Só que tem uma coisa. Ana pediu um filho, só que todo Israel pediu um sacerdote justo, porque estava corrompido o sacerdócio. Então a Bíblia diz que Deus deu um filho para Ana, mas no dia que Deus deu um filho para Ana, Deus também deu um sacerdote para Israel. Ou seja, quando Deus faz algo por nós, Deus está fazendo porque sabe aonde aquilo vai reverberar. Sempre é por todos, sempre é pelo reino, sempre é pelas pessoas. Então Deus nunca vai dar algo para você que o fim é você. O fim é sempre os outros, é sempre o compartilhar. Entendi. Então, naquele dia que Deus havia me salvo, Deus já sabia do dia de hoje, por exemplo. Imaginar que a cronologia que Deus tem já completa, tem toda a nossa história completa. Então, tudo Deus já sabia. Mas naquele dia, não. Naquele dia eu não sabia de nada. Era só eu. E eu dormi naquela noite. Na verdade, eu não dormi, eu fiquei a noite toda em claro. E aí, foi outras coisas que aconteceram, porque daí, quando você tem uma experiência com Deus, o teu passado vem para tirar aquilo de você. Para dizer que você não merece, que aquilo não é real. E eu fiquei a noite toda sendo acusado, para que aquilo não fosse a minha realidade no dia seguinte. Mas o que chega perto de você para tirar aquilo de você? É algo maligno, não? É maligno também. Porque, Celso, a gente, se acredita em Deus, a gente tem que acreditar que o adversário é real. A gente não pode ser inocente. Só que Deus é ilimitado, o diabo é. Ele é limitado. E ele é limitado de uma forma que a gente às vezes nem consegue crer. Porque a gente tem muito medo, às vezes mais do que deveria até. Mas se tem uma coisa que ele é bom, é acusar a gente. É fazer a gente sentir vergonha. Porque é só essa a função dele, nos acusar. Tirar a paz de nós. Então naquela noite foi isso, tirou a minha paz, sabe? Sabe, imagina assim que eu estava deitado na minha cama e eu comecei a lembrar de todas as histórias onde eu envergonhei Deus. Caramba. Todas as histórias. Isso é forte. E aí? E a consciência? Mas, e a cabeça? E aí? Não, assim, foi tão avassalador, cara, que a história vinha, eu dobrava o meu joelho e falava, Jesus, me perdoa por isso. Aí voltava a deitar. Vinha outra história, eu dobrava o joelho de novo. Eu passei a noite toda fazendo isso. E aí, anos depois, eu conheci uma história do Martim Lutero, que quando ele terminou de traduzir a Bíblia Sagrada,
o diabo entrou no quarto dele, isso uma visão, e puxou uma lista de pecados de quem ele era. Aí, só que ele já sabia da palavra, por isso que a Bíblia diz que a verdade nos liberta. Aí a Bíblia diz que a história, né, Martinho Lutero falou, escreveu de algo, escreve embaixo, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Nossa! Acabou. Então eu não sabia disso ainda, né? Sim. Então, aquela noite foi bem angustiante para mim e no outro dia eu acordei com 1 tonelada menos. Que na verdade já tinha sido tirado de mim, mas na consciência ainda estava. Sim. Então, mudou tudo. Tudo para sempre. E aí, esse 23 de abril de 2009 gerou todo o resto, né? Comecei a pregar e tal. Isso que você tá falando do vídeo foi em 2018. 2018. Fazem 5 anos só. É muito recente. 2018, para você assim ter uma noção de números. 2018, janeiro de 2018. Eu tinha 5 mil pessoas no YouTube e 30 mil pessoas no Instagram. Hoje os números... Tem quanto no YouTube? Hoje está com quase 10 milhões quase no YouTube. 10 milhões. E Instagram o quase Instagram 15. 15. Quase 15. Quase 15 milhões. 14.900. Cara, é um fenômeno. É algo... Por isso que eu digo, é só Jesus. Não é lógico, não é um crescimento comum. É Deus que fez. E a gente tem uma responsabilidade muito grande com isso, sabe? E eu sei o porquê que é tão importante. Não é por causa da gente. É por conta do evangelho que a gente prega. Sim. A verdade que muda a vida de tanta gente, né? Por que você acha que as pessoas, algumas demoram tanto para entender que o caminho é Jesus, que o caminho é Deus? Por que a dor, claro, ajuda muito. Eu mesmo já disse aqui que a minha vida, eu quase perdi a vida numa cirurgia simples e achei que era um erro médico, sei lá, um erro do equipamento. O respirador, durante a cirurgia, parou de funcionar. Meu Deus. E eu fiquei 20 minutos no ambu, tal, voltei, achavam que tinha lesado meu cérebro. Depois o meu filho ficou muito doente, não melhorava. Depois eu, assim, na sequência. Depois eu fui viajar, fiquei numa casa, deu um problema com o monóxido de carbono, quase todo mundo morreu. Fomos salvos por um aparelhinho de $20 que só tinha um na casa. E as coisas não paravam de acontecer. Cada vez que acontecia eu dizia assim, Deus quer falar comigo. Deus quer falar comigo. E quem disse que eu fui atrás? Eu continuei fazendo as minhas coisas que eu fazia. Um cara reto, sabe? Solidário, uma oraçãozinha de vez em quando, tudo bem por aí. Até que veio o meu problema de saúde, que é a dor, né? E mesmo assim, me peguei mais. Legal. Até que veio um baita de um susto no meio de tudo isso. Que eu fiquei de joelhos e achando que era meu fim. E fiquei durante muito tempo pedindo para me livrar de tudo e prolongar os meus dias aqui na Terra, como tem a passagem bíblica. E eu fui fazer exame no outro dia e fiquei dentro de um tubo de ressonância também, fazendo as minhas orações e suplicando e pedindo com muita fé. Cara, o resultado disso é algo extraordinário. Que coisas desapareceram, assim, é algo incrível, né? Então, a gente demora. Por que o ser humano é assim? Muitas vezes descrente, muitas vezes acha que não é isso, ou só pede ajuda na hora que está no fundo do poço? Rapaz, a gente é difícil por natureza, sabe? A gente é difícil de verdade. A gente até diz que é bonzinho e tal, mas lá no fundo a gente sabe que não, sabe? Muitas das coisas que a gente faz sempre são alívios de culpa, não é a gente de verdade. Então, a gente precisa de Jesus. Todo ser humano precisa. Isso é inerente, é inato da gente. Nasce conosco e a gente às vezes não sabe o que é. Só que tem uma questão assim que o ser humano, cada um tenta preencher de alguma coisa, de um jeito, de alguma forma, sabe? Então, bate em todas as portas. E é isso. A gente tenta, até que diz, olha, não dá. E aí uma oração preenche um vazio de sabe, de um tamanho que você não consegue explicar. E por que as pessoas não conseguem? Porque os momentos são muito atrativos e às vezes são os momentos que substituem a nossa eternidade. Sabe, as distrações.
Então a gente pensa que conquistou, pensa que conseguiu. Todo mundo que não tem dinheiro pensa que o dia que ter dinheiro vai ser feliz de verdade. Todo mundo que tem um problema de saúde pensa que o dia que tiver curado vai ser feliz de verdade. E no fim não tem nada a ver com aquilo que é transitório. Tem a ver com aquilo que é eterno. Porque o que mudou, obviamente, a nossa vida foi uma circunstância de dor. Só que a vida ainda continua doendo. Sim. Todo mundo tem as crises, tem os seus problemas, tem as suas complexidades do dia a dia. Mas a gente tem uma esperança que transcende tudo isso. E eu acho que isso é o principal. Então, o dia que o ser humano for mais analítico com as coisas da vida, e que isso é muito difícil, na verdade a tendência é piorar a cada dia, a gente vai se voltar para o Criador. E eu digo que vai piorar a cada dia porque a Bíblia diz que é isso que vai acontecer. E é isso que a gente está vendo, não é verdade? Os pais se voltando contra os filhos contra os pais, o amor esfriando, o ódio aumentando. O ódio aumentando. Você vê a internet é uma coisa absurda. Ela maximizou o monstro que mora dentro do ser humano. Assim. Virou a casa do ódio. Exatamente. É impressionante. E aí, você observa assim que todo mundo que está lá criando essa contenda é infeliz. Você não vê ninguém feliz e bem resolvido fazendo briga na internet. É impossível, assim. Pega alguém que você diz, cara, esse é o exemplo de família, de felicidade e tal. Vê se ele tem isso na rede social. Ele não tem. Porque, na verdade, a gente só reflete o que está escondido aqui dentro. Não tem aquele que a boca diz o que o coração está cheio. O coração está cheio. Ponto. Eu não consigo me imaginar, por exemplo. Eu não consigo. Eu ir na postagem de alguém entrar lá para dizer que ela tá feia. E não é só isso. Pensa, Jesus, qual que é o nível de doença disso, sabe? E na ferida, é algo mais grave ainda. Assim, vai na ferida e são profissionais disso, parece. Não, eu não consigo, por exemplo, de entrar... Você tá com seu filho e você... ele tá no teu carro e ele tá sem cinto. Por um minuto, você fez um vídeo... Tem gente que é tão, assim, eu não consigo entender. Ele consegue lá entrar e falar assim, você é um irresponsável, seu filho tem que estar de cinto. Nem isso, eu não vejo sentido você cuidar da vida do outro desse tanto, sabe? Então eu acho que hoje maximizou ainda mais. A internet deu voz a todos e tudo bem, mas eu acho que maximizou muito o que o ser humano tem escondido, sabe? Mas me deram um exemplo muito legal da internet que está acontecendo, que eu acho que é até importante, assim, porque abre a cabeça da gente. O algoritmo está separando as pessoas. Uhum. Se você é da esquerda e fica vendo coisas da esquerda, cada vez mais vai fomentar para você coisas da esquerda ali, da direita para lá. Então cada vez vai acontecer o quê? A polarização. Vai né? empurrando para lá. Daqui a pouco esse elástico vai voltar. Né? Então, as pessoas que estão ali, que vão no outro comentar e falar e brigar, já são pessoas que saíram da extremidade e estão vindo aqui ao centro para brigar. Não é para fazer a paz, é realmente para trazer o ódio. É um negócio muito complicado, que maltrata não só quem lê, mas acho que também quem escreve está sofrendo mais que a pessoa que recebeu o comentário. Eu aprendi a não responder. Quem te irrita, eu só ignoro. Porque todo mundo tem. Não importa quem você... Mas você levando a palavra de Deus... mas daí que tá, eu sou só um pregador. E Jesus? Que era a palavra. Foi pra cruz. Então a gente não tem nem a chance de escapar. Porque Jesus ainda era perfeito. É perfeito. A gente não. A gente dá umas bolas fora de vez em quando. Sim. Fala umas coisas que não deveria. E aí é óbvio que a gente vai sofrer esses ataques. Só que a questão é... Eu não posso deixar a maldade do coração dos outros filtrar a ingenuidade do meu, sabe? Ou trazer essa maldade e transformar no meu discurso. Não sei se você observa, mas tem gente que a vida dela vira rebater quem ataca. E aí perde sentido. Exatamente. Qual é o propósito disso? Eu me lembro que há uns anos atrás eu tive uma polêmica que eu me envolvi sem querer, eu usei um termo errado. E aí... comecei a ser muito atacado na internet. E aí um amigo meu me ligou e falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou me pronunciar. Eu vou me justificar. Daí ele falou assim, quantas pessoas você acha que estão te atacando? Eu falei, cara, não sei. Só umas páginas. Aí eu somei lá, deu tipo 300 mil pessoas nessas páginas que estavam atacando. Daí ele falou, quantas pessoas te seguem? Na época eram uns 6 milhões de pessoas, eu acho. Eu falei, 6 milhões. Ele falou, você acha que é justo você tirar algo que está dentro de uma bolha de 300 mil pessoas e trazer para 6 milhões de pessoas, sendo que a tua missão é falar de Jesus e não se defender?
Falei, é verdade. Tem razão, tem total razão. Vou continuar pregando. Pronto. A melhor maneira de denunciar um prédio torto é construir um prédio reto. Exatamente. Segue o teu jogo, continua fazendo o que é o teu chamado, a tua missão. E o resto passa. E é isso. Ouve o conselho do sábio, despreza o do ignorante. E acabou. Acabou. O Danilo Gentili uma vez me deu um conselho, falou para mim, estava no auge de uma polêmica e tal. Ele falou, fica tranquilo. Ele falou, abre a porta da sua casa, anda na rua. Ninguém vai comentar com você. Sai dessa bolha. É verdade. Sai da bolha. Porque você ficar dentro da bolha, você fica maluco, né? Fica maluco, sabe por quê? Você vai se... Eu acho que você vai se como é que é? Se identificar? Se identificar, como eu vou dizer. Tem uma pessoa te atacando na internet. Aí você cai na besteira de abrir o perfil dela. E aí o perfil dela é deprimente. já fiz muito isso. Ela não faz nada do que ela tá dizendo pra você fazer. Nada. Eu já respondi muito. E aí você fica assim, meu Deus. E é um absurdo. Eu sou muito bom de resposta. Eu sou, por causa do rádio, não sei, eu sou muito bom de resposta. Raciocínio rápido. Já fiz muitas vezes isso. De entrar no perfil da pessoa, a pessoa me criticava. Às vezes quando eu tava brincando com um cachorro, não sei o quê, fazendo isso. E a pessoa me criticava. Eu entrava lá no dela, tinha coisa pior. E eu pegava, voltava lá, falava, dá uma olhadinha no seu perfil. Besteira. E outra, imagina que na cabeça dessa pessoa que ela chamou a atenção do Celso Portiolli do SBT. Exatamente, é. Ela vai mostrar para meus amigos, olha Aqui, quem ó. me respondeu. Não precisa. Vira troféu, né? Vira melhor, troféu. É melhor não responder. A resposta é o alimento do hater. Ignorar é a melhor coisa que tem. É a melhor coisa. E bloquear. Bloquear. Bloquear é maravilhoso. É gostoso, né? É libertador. É sério, porque você faz mal pra pessoa. Eu adoro bloquear. Não, quando você não bloqueia, você faz mal pra ela. Porque mesmo que ela te odeia, ela cria o hábito de te odiar diariamente. Então ela entra lá só pra ficar com mais raiva. Aí você bloqueia, ela não consegue mais entrar. E agora tem uma coisa muito legal, porque assim, você quer bloquear esse perfil e outros criados por essa pessoa, você bloqueia tudo. Oh, que maravilhoso. Bloqueia. Faz tempo que eu não bloqueio. Vou dar uma estudada nessa ferramenta. É muito bom. Mas isso é muito bom, porque são esses detritos da jornada que às vezes pervertem o nosso propósito. Entendi. A gente muda o discurso, a gente fica amargo, ou a gente tenta cumprir aquilo que aquela pessoa está ditando como regra. E isso é perigosíssimo, porque Deus te deu um propósito que tem a ver com você. Entendi. Que aponta para Ele, mas tem a ver com a tua identidade. Então, por exemplo, eu tenho o meu jeitinho de falar de Jesus. Eu acho maravilhoso quem fala com palavras rebuscadas, com esse vernáculo enriquecido, sabe? Mas eu não consigo. Eu Esse é o segredo. Se eu falar desse jeito. Esse é o segredo. Então eu gosto de falar leve. E outra, eu gosto da história da Bíblia. Eu gosto de contar na história. E aí alguém diz, não, você tem que fazer assim. Não, eu não tenho. Eu sou assim desde quando eu me entendo por gente. Deus me dotou dessa capacidade. Ou seja, Deus, tudo que Deus me deu já combina com o que Ele fez. Foi Ele que me fez. Certo? Deus fez você desse jeito. Então Deus nunca muda a personalidade. Deus faz o caráter. Sim, isso ele muda. sim, Agora claro. A personalidade não. Eu tenho um defeito muito grave, tenho dislexia, tenho um vocabulário Também muito tem. curto. E o que acontece? Meu vocabulário curto me ajuda a falar a linguagem do povo. Se você falar, faça um discurso com palavras difíceis, não é para mim. Então, isso sempre me ajudou na minha profissão. Agora que você falou uma coisa que eu nunca pensei. Deus me fez assim para ser usado dessa maneira. Ponto. Pronto. Pensa, você vai fazer um vaso. Sim. Certo? Porque a Bíblia fala do oleiro, né? A figura do oleiro que faz o vaso com as mãos. Então, quando você vai fazer o vaso, antes de fazer o vaso, você sabe qual é o propósito que ele vai ser usado. Você já sabe a prateleira que você vai colocar e o que você vai colocar dentro. Então, quando você faz, você já faz pensando no propósito dele. Então, imagina que Deus, que é o excelentíssimo Criador de todas as coisas, fez você para aquilo que Deus já sabia que você ia prestar e servir. Então é isso, a gente tem que tomar o cuidado, porque às vezes essas palavras atravessadas que entram no nosso caminho, elas vêm justamente para roubar a nossa identidade. Então você era de um jeito, e aí você foi azedando, amargando, e quando você vê, você não se reconhece mais, porque você estava tentando agradar o outro. E se tem uma coisa, Celso, que é libertador, é quando você vive uma vida sem se preocupar em agradar o outro. Isso é libertador. Porque nessa geração do cancelamento, se você viver com medo do que vão dizer, você não vai viver.
Ah, eu não vou usar tal coisa por conta do que o outro vai falar. Eu não vou fazer o cabelo desse jeito. Eu não vou falar... Não, meu lindo. Você vai ser escravo dos outros. E outra, quem odeia tem ódio por qualquer motivo. Ele vai encontrar um motivo para odiar. Não importa. Você pode ser a perfeição. Jesus era a perfeição. Imagina, perfeito, sem pecado. Como que alguém consegue criticar o que é perfeito? Consegue. Você acha que é falta de Deus? Não, não é excesso de humanidade. Eu acho que é isso. A gente é humano, a gente é assim também. Você já conheceu alguém que você falou, não gostei? Já. De primeira? Já. Então, mas ele nem fez nada pra você. É. E depois acabei gostando. Pronto, então isso é o ser humano. Só que às vezes a gente só não externaliza. A gente tem sabedoria de dizer, não gostei, mas vou ficar quietinho. Entendeu? Mas eu sou assim. Tem gente que você conhece e fala... Não bateu. Tem o Mateus Calma que diz o santo bateu, tem que o santo não bateu. Às vezes só não bateu. E as pessoas não te fez mal nenhum. Às vezes você é cara de metido. Já viu? É cara de metido. Tem. Não é. Às vezes é a pessoa mais simples que você imagina. A gente cria esses preconceitos. Por isso que não dá pra tentar convencer os outros, porque basicamente a vida se dá por conta. E outra, o que falam de você agora, daqui 2 dias vão falar diferente. O que de verdade vale é a história completa. E a história completa só vai valer quando a gente for embora. É verdade. Então, quando for embora, vamos falar a verdade sobre você. Por enquanto, é só o que acham. Aliás, para onde a gente vai quando vai embora? Aí que é a coisa mais gostosa de todas. A gente. Maravilhoso. Nós temos uma esperança maior. Que o que vivemos aqui é breve demais, perto com o que está sendo preparado para nós. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus indo embora, ele diz algumas coisas. Ele diz primeiro, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar o meu Espírito, o Consolador, que estará com vocês todos os dias e que vos fará lembrar. Lembrar do quê? Lembrar do que ele fez. Lembrar de quem ele é. Convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo. Mas daí ele diz outra coisa. Ele diz, e eu vou vos preparar um lugar. E a última coisa que ele diz, e voltarei para buscar vocês. Isso é fé, é a eternidade, que talvez seja a coisa mais difícil de um homem crer. Que alguém como a gente tem um lugar nos esperando de paz, e onde não, a Bíblia diz, não haverá choro, não haverá tristeza, e a gente vai estar com aquele que nos criou para sempre. Essa é a esperança do ser humano que crê em Jesus. E vivemos de maneira breve aqui, somos intencionais no tempo que passamos, mas sabendo que tem coisas muito melhores e maiores para vir. Eu fiz uma pergunta para um padre e fiz uma pergunta para um pastor. Mas acho que você vai primeiro no ar do que eles, mas a pergunta foi... Eu tive respostas parecidas, que é a história do... Eu não sei se é merecimento, mas eu vi uma história muito tocante na internet que o avô estava desenganado, o médico falou, tem câncer, 2 semanas de vida e tal. Vai para casa e morre em casa. Aí chegou lá, a netinha sonhou no outro dia que o vovô estava curado. Falou, sonhei com Deus e Deus falou que o vovô estava curado. O vovô voltou no médico e falou, minha neta sonhou que eu estou curado. O médico falou, agora não é hora de lutar, é hora de aceitar. Aceita, não tem mais que lutar. 2 semanas de vida. E insistiram para fazer exame, o médico não queria, foram fazer exame, estava curado. Depoimento de um cara sério na internet, estava curado. Aí eu fui ler os comentários. Você já sabe o que veio, né, David? Quer um lencinho, alguma coisa? Não, tá tudo bem. Só esfriado dessa temperatura. Tá frio pra você? Não, tá gostosinho, tá bom. E aí o comentário. Mas por que curou ele e não cura outros, não cura criança? E veio a pergunta, por quê? Tem explicação? Aí, veja, a gente entra num problema gigantesco. Porque essa é a função do crítico. Tá. Ele fica procurando pelo em ovo. É o procurar pelo em ovo. Porque daí a gente entra numa seara gigantesca. Por que Deus deu pra ele e não deu pro menino que tá na África? Tá. Por que tem comida aqui e não tem comida lá? Por que aqui teve terremoto e por que lá não teve? Por que aqui alguém... Por exemplo, quando eu conto o meu testemunho, por que ele? Por que eu? Por que Jesus fez isso comigo? Quantas pessoas já se trancaram dentro de um quarto e talvez não foram respondidos? Ou que foram e não perceberam, ou porque não bateram na porta certa, né? E aqui se aplica um princípio da palavra.
que não é o merecimento. É a graça. A graça. É a graça. A palavra graça significa favor imerecido. Ou seja, eu não merecia ser encontrado no dia 23 de abril de 2009. Não merecia. Então não é por merecimento, Celso. Porque se fosse por merecimento, eu seria dono do meu milagre. E eu não sou dono do milagre que vivi. Você não é. Nós não somos melhores do que ninguém. É graça, favor imerecido. Nesse período, por algum propósito que a eternidade que vai revelar, eu encontrei graça e vivi um milagre da parte do Senhor. Mas quantos que oram e não são curados? Quantos que sonham com a cura e acordam doentes? Por isso que o brilho do negócio está em ser grato por tudo. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, tem coisas que não dá para explicar. Por exemplo, você contou uma história breve, mas olha o tanto de coisa. Você fez uma cirurgia, o respirador parou de funcionar. Seu filho ficou doente. Aí você foi para uma casa, deu problema, um aparelhinho de $20 salvou você. Mas aonde isso tudo termina? Termina aqui. Parece que é aqui. Mas imagina quem te ouve agora, que ouve um outro Celso. Um Celso que tem uma verdade um pouquinho diferente para contar agora. Que agora não tem mais a ver com a solidariedade que você tem, ou com a retidão do teu caráter, mas com o que Deus fez por você. Entende? Que quando Deus faz algo, Ele tira da gente o direito de se achar. Então não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. Então o que Deus faz e como Ele faz, a gente não tem como explicar. Só que se bateu na minha porta, eu tenho que reconhecer que é graça, não mereço aquilo. E quando foi que você recebeu o Espírito Santo? Porque não foi naquele dia. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Você recebeu? Eu vou te contar uma história. Tá. Tá? Adoro histórias, adoro. Eu vou te contar uma história que foi talvez uma das coisas mais marcantes da minha vida com Jesus. Depois que eu tive encontro com Deus, eu comecei a pregar e comecei a falar de Jesus para as pessoas e tal. E um belo dia eu estava dentro da rádio que eu trabalhei 7 anos da minha vida. E eu estava preparando uma mensagem que eu iria pregar. Naquele dia, uma presença assim, celestial invadiu aquele estúdio e eu fiquei encandecido por aquilo. Arrepia. E eu chorava. E eu dizia, naquilo assim, né, glorificando a Deus e tal. E eu fiquei bravo no meio da experiência. Olha que loucura, o ser humano, a gente tem que ser estudado mesmo. Não é só Jesus para gostar da gente. Eu fiquei bravo. Eu falei isso aqui para Jesus. Se eu tivesse te conhecido assim antes, eu jamais teria te deixado. Cara, por que eu falei isso? Não sei. Só sei que eu fiquei bolado. Porque eu fiquei pensando, poxa, se eu tivesse tido essa experiência antes, eu não teria vivido o que eu vivi. Não teria sofrido? Não teria sofrido. Porque aí, cara, isso aí foi uma coisa visível, sabe? Uma visão mesmo. O Senhor, como se uma voz, né? Pra mim eu sei que é o Senhor, falou no meu ouvido, fecha os olhos. Daí eu fechei. Aí abre os olhos. Aí eu abri. Quando eu abri os olhos, eu não tava mais na rádio. Isso aqui é muito doido, cara. Eu tava na porta do meu quarto. E tinha um garoto deitado na cama e era eu. Eu tinha 16 anos naquele quarto deitado. E aí eu tava na porta, assim, olhando eu e dormindo. E aí um ser lindo passou pelo meu lado, assim. Foi na cama, sentou na minha cama e colocou a mão no meu ombro. Cara. E falou assim, acorda, Dave. E eu não acordava. E eu comecei a ficar aflito vendo aquilo. Eu queria dizer, acorda, cara, acorda. E aí o Espírito Santo falou no meu coração, eu tô há muito tempo contigo. Caralho. Desde sempre. Mas você nunca deixou oportunidade para eu falar com você. Ou seja, eu sabia o que era aquele sono. E aquele sono eram as minhas decisões, que me afastavam muito de Jesus. Desde os vícios de pornografia, daquela fase de adolescência, desde as mentiras que eu contava para os meus pais. Ou seja, ele sempre esteve do meu lado. E aí, cara, quando eu abri os olhos, que voltei dentro da rádio, eu falei, Jesus, o Senhor sempre esteve comigo. Fui eu que me afastei de você. E essa é a realidade. Eu nunca recebi o Espírito Santo, porque ele sempre esteve comigo. É eu que não dava voz para ele falar.
Óbvio, quando eu tomei a decisão por Jesus, eu me tornei uma morada. Agora não mais ao redor, mas dentro. Mas ele sempre esteve comigo. E isso, naquele dia, assim, foi uma das coisas que mais me fez entender o amor de Jesus, sabe? Porque eu não merecia jamais aquilo. Porque eu sabia quem eu era exatamente naquele período. E sabia que naquele lugar de sujeira, de um coração sujo, amargurado e doente, o Senhor estava ali, esperando. É louco isso, né? É, muito doido. Esperando a chance, a porta se abrir. Deixa ele, no momento certo, a hora que ele vier a mim, ele terá a resposta. É algo incrível. Isso não tem idade, né? Com você foi com 19, com outras pessoas vai acontecer mais tarde. Você encontrou aquele casal de idosos lá que, imagine, que iam viajar para comemorar a reconciliação, que através de uma mensagem sua, não tem idade, não tem idade. Agora, a sua missão, quando você falou assim, agora, você me fez chorar, cara. Primeira vez que eu choro nesse podcast aqui. Passou um filme na minha cabeça aqui também. Quando você sentiu, bom, agora a minha missão ficou grande, agora é comigo, vou espalhar a palavra de Deus por todos os cantos do mundo. Quando eu tive esse encontro com Jesus e comecei a falar de Jesus, eu fazia faculdade de Direito na época, né? Sim. E eu me formei em Direito. Eu e minha esposa, a gente se formou junto na mesma sala e tal. Legal. E no dia da minha formatura, porque eu tinha uma expectativa, eu fui o primeiro da minha família a fazer faculdade. Fui o primeiro da minha casa e tal. Quantos filhos são? São eu e minha irmã, mas eu digo da geração dos meus pais e da minha mãe. Eu fui o primeiro. Diploma ninguém tinha diploma? Não. Cara. Meus avós, meus tios, ninguém tinha. Então eu fui o primeiro da família. E a minha mãe tinha uma expectativa muito grande sobre mim, sabe? Que eu seria o advogado da família e tal, aquela coisa toda. Sim. E aí, cara, eu sempre tive essa predisposição com o falar em público e tal. E no dia que eu fiz a formatura, eles me convidaram para fazer o discurso de formatura. Então eu seria o orador da turma. Eram várias turmas, eram 400 alunos se formando naquela noite e eu nunca consegui escrever um discurso, uma fala. Eu não consigo. Eu escrevo tópicos e, vamos dizer assim, caminho por ali e tal. Sim. E aí eu fiz o discurso. Então eu fiz o discurso falando, olha, daqui vão sair doutores, juízes, a esperança do juiz, vamos dizer assim, do direito brasileiro, aquela coisa toda, né? E aí eu estava no discurso, estava com aquela beca trajado e tal, e eu comecei, olha, daqui sairão promotores, advogados, juízes. E aí, enquanto eu estava dando o discurso, o Espírito Santo falou comigo. E ele falou no meu coração, e daqui tá saindo um pregador da minha palavra. Nossa. E aí, cara... Bom, eu não sou chorão. Eu comecei a chorar na hora, eu me desmontei no negócio. E todo mundo começou a chorar, todo mundo ficou emocionado, mas ninguém sabia o que eu tava passando ali, sabe? Então, tá emocionado com a formatura. Vai ser um grande advogado, é sensível. Rapaz, quando eu desci do palco, eu abracei a minha esposa e falei pra ela, eu não vou ser um advogado. Que doideira, cara. E eu me lembro que naquele dia eu falei pra minha mãe também. A minha mãe falou, não, filho, não. Porque eu já pregava assim um pouquinho, ia nos lugares. Minha mãe falou, não, você vai também pregar, mas você vai ser um advogado. Você estudou 5 anos e tal. E aí naquele dia eu sabia que nunca mais ia ser normal a minha vida, sabe? E aí a minha mãe relutou muito até o dia que eu fui falar na igreja da minha mãe. Daí eu me lembro que eu não tinha a bênção da minha mãe, né? O meu advogado vai falar. E aí, quando eu terminei de pregar, eu me lembro que a minha mãe subiu na lateral, assim, do palco, do púlpito da igreja, e falou pra mim assim, filho, você é um pregador da palavra. Você não é um advogado. Cara. E a mãe nunca mais vai te cobrar sobre isso. Vive o teu propósito com leveza. E a minha mãe... E aquele dia liberou a minha vida, assim, sabe? E os pais têm muito poder sobre a vida dos filhos. Você teve, né? A bênção da sua mãe, né? A bênção da minha mãe. Era o que faltava. Então, eu acho que ali eu entendi que viveria algo diferente, sabe? Então, eu fiz de tudo na vida, Celso. Eu fiz curso de piloto de avião, eu fiz faculdade de Direito. Eu fiz tudo o que eu poderia, até o dia que o Senhor falou, deu.
agora é minha vez de fazer o que eu quero em você. Você estava tentando tudo, como um jovem. Eu sonhador, claro. vivendo. Sim. Eu fui vendedor de tênis, fui vendedor de embalagem de sacola plástica, fui bancário, fui estagiário. Radialista? Tudo. Radialista, sim. Radialista por último. Radialista, mas era um radialista já falando de Deus ou não? Ou era Era, mas normal? era uma radialista normal, porque Normal? eu fazia um programa semanal, diário. Diário? Da 1 às 5 da tarde, todos os dias. Dava prefixo, tudo certinho? Tudo. Atendia ouvinte? No ar, ao vivo, fazia tudo. É. Cara, que legal! Eu era apaixonado por aquilo. Ainda fica, né? Sim, eu fui visitar a rádio essa semana, de noite. Fui na farmácia pertinho da minha casa, aí um amigo que trabalha na rádio ainda, que era do meu tempo, falou, tô na rádio. Falei, então eu vou aí pra matar a saudade e mostrar pro meu filho. Eu gosto de rádio, mas o meu amor, assim, diminuiu um pouquinho depois que eu comprei. É que você já tá na outra fase. Pois é, tô do outro lado. Tem que respeitar. Não, é que quando você é funcionário, é muito melhor. Eu comprei uma rádio também, mas não tá sintonizando direito. Tem que respeitar o tio Celso. Você comprou mesmo? Não. Não, um rádio. Você comprou a rádio. Eu ia falar, não faz isso, não entra nesse meio, que é muito complicado. Deixa bem pra quem difícil. entende. E hoje em dia tem as redes sociais que o alcance é muito maior, né? Hoje você fala com 30... Mas eu acho que a rádio ainda tem uma magia, sabe? Tem. Tem uma magia, tem o ouvinte cativo. Eu acho que é um público que, igual a TV também tem o seu público. É óbvio que a gente, quando pensa em internet, é que a internet está na mão de todo mundo, né? E tá em todo lugar. A rádio você tem que ligar. Hoje TV em dia você tem que ligar. Exatamente, mas acho que a geração nossa ainda, que é a minha geração, acho que ainda tá bem conectada. Essa geração ainda vai longe, ainda vai 20, 30 anos pela frente. E tem a nostalgia também, que nunca vai sair de moda. E o rádio, ele conseguiu se adaptar de novo, né? Ele conseguiu... Tá em você o vento, não? Tá. Não, tá. Acho que é só pra não morrer. Pra não morrer. É que eu tenho mais um... Desliga o ar, pode desligar. Só um pouquinho só. E abre a porta ali pra... Isso, deixa aberta a porta. Desculpa, eu tô um pouco resfriado. Eu também. Eu tô há muito tempo... Assim, agora eu tô melhor. Mas esses dias pra gravar minha voz estava bem ruim e reclamei muito do ar. Quer minha blusa? Não, meu príncipe, obrigado. Não, de verdade? Não, só pra eu levar. Não? Tô brincando. Não, brincadeira, eu não tô com Vai frio. levar! Para, Celso! Não. Será que serve? Não, cara, agora você deixou com vergonha, cara. Pronto. Põe ela aí. Ó, mãe, a blusa do Celso. Eu vou colocar só por honra. Mas eu devolverei. Mas é por causa do frio. Você tem que hoje falar ainda e fazer. Rapaz. Você viu? Não, acho que não. Que Você é mais forte. isso? Você é fortão, pô. Que isso, Brasil? Isso aqui é o quê? Não, isso aí não é marca famosa, não. Isso aí vende na C&A. Claro que eu confio. Ai. E quanto tempo você tá com a Paula? A gente casou em 2011. Então, nós estamos em 2023. É isso aí. 12 anos. 12 vezes, isso aí. E quantos filhos? 3 filhos? E 15 de namoro. 15? Ao total 15 anos. Isso. É sua primeira namorada? Minha primeira namorada. Única a mulher da minha vida. A mulher da sua vida. A única... Sabe como que... É doido porque... É verdade, ela é minha primeira namorada. Óbvio, eu dei uns beijinhos por fora, tal, na época, né? Sim, adolescente. Moleque bonito, tal, né? Não, na época eu era bem piorzinho. Eu não sei o que ela viu, na verdade. Até hoje eu fico... Porque eu olho as fotos, porque a gente olha as fotos do nosso... Não, mas você era uma eu tristeza. Eu printei as suas fotos aqui. Você era o cara... Printei tudo. Você pegou a fase sem óculos? Deixa eu ver se eu peguei a fase sem óculos aqui. Peguei a fase sem óculos, olha lá. Nossa. Você e ela aqui. Triste. Nada lá. Triste, mano. Nada. Triste. Eu printei aqui. Você entende que a gente vai ficando melhorzinho? Nossa. Você melhorou. Esse dia foi o dia que eu descobri o óculos. Aí eu comecei a ver em Full HD. Até então eu não via. Não enxergava direito? Não. Deixa eu ver quem mais tem. Tem você na rádio. Cara, eu achei o máximo as suas fotos na rádio. Tanto é que eu printei as fotos da rádio, assim. Achei muito legal. Caramba. Você não voltou no começo do seu Instagram nunca mais, né? Faz muito tempo que eu não voltava. Que legal. Nossa, bem legal. Eu tava vivendo um sonho aí. Aqui, ó, essa foto merece um quadro, pô. Que legal. Aqui. Você lembra onde tava? Me lembro exatamente de onde eu tava. Onde você tava? Eu tava em Araranguá. Araranguá. Santa Catarina. Santa Catarina. Aqui é a Paulinha na rádio? Você sabe que engraçado? Eu tinha um programa, no meu primeiro programa de rádio foi sábado à tarde, 5 horas. Depois foi sexta-feira, 11 horas da noite. Aí eu tava no auge, porque eu consegui um patrocinador que dava uma pizza pra sortear e uma pra nós.
Então eu sabia que toda sexta-feira eu tinha pizza pra comer na rádio. Isso era uma alegria, rapaz, que só Jesus. E quando tem uma história quando você casou pra ela, foi essa. Falou, quer ir pra onde? O que você quer conhecer? Não teve que ela foi pro Rio de Janeiro? Não, isso aí foi quando a gente fez 1 mês de casado. 1 mês de casado. A gente foi pro Rio e era carnaval. Tava tudo errado. A gente, novinho, no meio do Rio de Janeiro. Bom, foi um dos maiores milagres, eu acho, que a gente viveu assim, no começo do casamento, de provisão de Deus. Porque a gente chegou no Rio com R$300 pra passar um dia, né? Um dia e, na verdade, a gente chegou no domingo, era pro domingo e pra segunda. R$300. Cara, ela bate e volta. Bate uma em volta. E aí eu me lembro que eu cheguei no hotel, eu fiz pelo site a reserva e paguei. Só que o cartão deu declinado e eu não vi. Não recebi o e-mail. Então quando eu cheguei no Rio com R$300 pra gastar lá comida, transporte e tal. E aí o cara do hotel falou assim pra mim, mas a tua reserva não tá aqui. Não tô achando, já dá um frio na barriga, né? Ai, meu Deus. Falei, como assim, querido? Pesquisa direito. Olha bem, pega o meu nome do e-mail, por favor, verifica. Ele ligou no site e tal, e o cara respondeu pra ele que o meu cartão tinha sido reprovado. Ai. Eu não recebi o e-mail. E aí eu acho que eu fiz uma cara de tão coitado assim, que ele falou, eu vou fazer o valor da reserva pra você, que você pagou no site, que é super diferente do balcão, né? Aqui. Eu falei, então tá, pô, obrigado, amigo. Ele falou, mas você tem que pagar no check-in. Daí eu falei, puxa vida, mas é que eu só tenho esse dinheiro e tal. Daí ele falou, não, mas você dá um jeito, alguém transfere pra você. Na época não tinha Pix, não tinha nada disso, também não tinha ninguém pra fazer Pix pra mim também. E aí eu falei, então tá bom, vamos orar, vamos fazer alguma coisa. Eu paguei, era R$289, sobrou 11. Não tem que você rir, né? E aí eu peguei aqueles R$11 e fui dar uma volta com ela no Rio de Janeiro naquela tarde. E, cara, uma humilhação, assim, tamanha. Peraí, o cara cuspiu no pé dela, assim, só uma experiência horrível. E aí voltamos, assim, ficamos nós dois sentadinhos na frente do hotel, assim, pensando, o que a gente vai fazer da nossa vida? Com R$11. Me lembrei que eu tinha recebido uma carta da Caixa Econômica dizendo que eu tinha R$200 de crédito aprovado na minha conta, só que o banco estava fechado, então era só na segunda-feira. Sim. E abri às 11, minha viagem de volta pra casa era às 3, então não ia dar muito tempo pra gastar. Aí eu pensei, pô, vamos ficar aqui, vamos, sabe, tentando clarear a mente. E a minha esposa, cara, ela é um anjo. Porque ela não desequilibrou. Ela tava comigo 100%, sempre ela foi assim. E por isso que ela é a mulher da minha vida. Ela sempre foi assim. Não me culpou. Não criou, não aumentou a crise, porque a mulher pode maximizar a crise. Sim. Ela não aumentou e ficamos nós dois sentadinhos. Só dizendo, como você é burro, não viu o e-mail, já daria uma confusão. Não, imagina, ela tinha o direito. Poderia dizer. Tinha o direito, porque eu comprei de surpresa pra ela. Não tinha o direito, mas ela poderia dizer, se fosse pra criar uma confusão, né? E um detalhe, assim, é que na semana antes, eu falei pra ela, qual lugar que você gostaria de ir? Ela falou, vou dizer o que eu não gostaria de ir. Rio de Janeiro. Só que pensa, foi o que eu tinha comprado. E aí... Eu tenho a foto, cara. Eu tenho a foto levando ela vendadinha pro aeroporto. Coisa mais linda, mano. Aliás, antes de você achar, aí tem uma foto aí, não tem? Deixa eu ver a foto que tem aqui que o pessoal separou. Olha, que família linda. Meu minhãozinho aí, ó. Que família linda. Esse é o Noah, o João e a Serena. Mas, Serena é bíblico também? Serena não, só profético mesmo. É pra ser serena. Mas não entendi. Entendi. Não deu, não virou, não é. Ela é igual... Ela é mais parecida comigo dos filhos. Família linda, hein? Obrigado. Parabéns. Que massa. E essa é a minha princesa. Aí nós estávamos sentados na porta do hotel e tinha um casal, assim, uma família no lado. E aí veio o cara da recepção, ficou com dó da gente, né? Ele veio e perguntou, vocês conseguiram resolver? Daí eu falei pra ele, cara, eu não sei o que eu vou fazer ainda. Beleza, aí ele saiu, falou, não, vai dar certo e tal. Aí o casal que tava do lado olhou pra mim, e veio pra gente e perguntou, o que aconteceu com vocês? Daí eu contei a história pra ele. Ele falou, vocês são de onde? Eu falei, Joinville. Ele, não acredito. A gente também é de Joinville. Não. O cara era de Joinville. Aliás, Fábio, o nome dele. E aí o Fábio falou assim pra mim, vocês querem dinheiro emprestado? Qual que é a chance disso acontecer? De ter alguém da tua cidade e te oferecer dinheiro emprestado? Sem te conhecer. Não, ninguém me conhecia. Daí eu falei, não, cara, muito obrigado e tal. Fiquei com orgulho, assim, ferido, né? Cara, sim, pô, não quero fazer essa vergonha e tal.
E aí eu me lembro que eu voltei pro quarto, falei pra Paulinha, vida, vamos aceitar? Ele tinha deixado o número do quarto, vamos aceitar? Poxa, amanhã a gente já chega em casa, já paga pra ele e tal. Daí chegamos no quarto, ligamos pra ele. Ele falou, pode vir aqui buscar. Aí eu subi no quarto dele, me lembro como se fosse hoje. Me lembro da cena da porta do quarto abrindo, acho que é a esposa dele passando no fundo assim. E ele falou, quanto vocês querem? Eu falei, cara, eu trouxe R$300. Tá maravilhoso. Ele, não, mas é muito pouco pra passar no Rio de Janeiro. Ele era rico, né? Eu com R$300 eu vivi um mês naquele lugar. Eu fui a pé do centro a Copacabana. Caramba! Do Rio, imagina, eu fazia a pé aquela cidade toda. Daí ele falou, tem certeza? Eu falei, não, tenho certeza, porque eu vou pagar você amanhã já. E ele me deu os R$300. Bom, resumindo, né? No outro dia eu tinha sobrado R$120 pra voltar pra casa. Sim. E aí o taxista de manhã que tava levando a gente falou assim, não querem conhecer o Cristo? Eu falei, quero. Daí ele falou assim, faço pra vocês por R$80. Daí eu fiz a conta, 80, sobra 40, vou comer no aeroporto e ainda volto com 20 pra casa, né? Vocês não sabem a metade da missa. E aí, cara, quando ele tava indo pro Cristo, eu falei assim, cara, que barato, R$80. Ele assim, não, por pessoa ninguém cobra isso. Eu falei, não. Eu entendi que era nós dois juntos. Daí ele falou, não, cara, é por pessoa. Daí eu falei, não, então volta. Desculpa, tal. Dele, quanto você tem? Eu falei, eu tenho 120. Ele falou, não, cara, faz o seguinte, quando você voltar pra Joinville, você me paga a diferença, você deposita lá e tal. Daí eu... Não, ele falou assim, tem uma agência no lado do teu hotel. Você vai lá e saca. Daí eu lembrei dos R$200, né? Claro. Bora pro Cristo, vamos pro Cristo. Super crédito na rico, caixa. Cybershot, tirando foto e tal. Tá. E aí quando a gente voltou, a Paula ficou de refém no carro. E eu fui lá na caixa sacar o dinheirinho. E aí cheguei, rapaz, o cara do caixa do banco falou pra mim, mas é que só dá pra liberar na tua agência. Ai. Como que eu falo pro homem, né, cara? Aí eu cheguei lá pra ele e falei, olha, contei a história. Ele falou, rapaz, eu gostei de você. Ele falou pra mim, me paga tudo quando você chegar em casa. Não precisa me pagar nada. Opa, voltou a 120 o caixa de novo da viagem. E aí, bom, resumindo a história, voltamos pra casa. Pagamos o Fábio, né? Uhum. E agora, anos depois, eu fui na empresa dele pra fazer uma palestra pros funcionários dele. Você tá brincando, cara. Pra honrar ele do que ele fez por nós. Eu acho que o nome da empresa é Multiseg, se eu não me engano. Multiseg. Um cara maravilhoso, gentil e que colaborou com o milagre de Deus na nossa vida. Ele participou do milagre e hoje ele tem história para contar também, né? E cada vez que você conta a história dele, a generosidade dele também é exaltada, né? Sim. Porque é um cara incrível isso. Que história bacana. E para você, qual que é a importância do casamento? Cara, o casamento, para mim, no meu ponto de vista, é uma das coisas mais importantes que um homem vive na Terra. Casar e ter filhos. São as coisas mais duradouras dessa terra. Porque o carro perde o valor, a casa perde o valor, tudo perde o valor. Mas o casamento, um casamento de verdade, sabe? Onde existem os princípios respeitados, ele é para sempre. E a minha esposa, o dia que eu conheci ela, eu tinha 16 anos de idade. E eu vi ela de longe, achei ela linda, fiquei apaixonada, ela tinha uma cara de rica, assim, absurdamente de rica. A mãe dela foi buscar ela com Astra. Eu falei, que isso? Isso é podre de rica, essa mulher. E... falei, isso aí nunca vai me dar moral, né? E aí, rapaz, naquele dia eu cheguei em casa e falei pra mãe, engraçado, eu vi uma menina hoje, eu nunca tinha falado isso pra minha mãe, é a mulher que eu vou casar. Naquele dia de noite, eu recebi uma mensagem no Orkut. Me lembro da fotinho de perfil dela, assim, ela tava com um Ray-Ban escuro. Ray-Ban, nem sabia o que era isso na época, né? E aí ela me mandou uma mensagem, oi, tudo bem? Falei, quem é essa menina? Aí abri a foto e vi, Jesus, é ela. Ela perguntou pra um amigo dela, que sabia que era amigo meu. Foi ela que veio atrás. Ah, moleque! Quer deixar registrado isso. Foi ela. Aí ele aqui, ó. É aqui, rapaz. Cadê? Qual câmera agora que é? Foi ela. A Paula. Rapaz, ela me mandou uma mensagem. Eu quase morri. Eu liguei pro meu amigo e falei, cara, é essa menina? Ele falou, é ela mesmo, cara. Bom, casei com ela. Uhum. Temos 3 filhos e o casamento é a base moral da sociedade. É o que faz tudo equilibrar de verdade. É o que me tornou um homem melhor.
sabe? O homem que eu sou hoje tem a ver com a minha esposa. Sim. Sabe, com os meus filhos. Então o casamento é maravilhoso. E eu acho que encontrar a mulher da sua vida é uma bênção de Deus, é uma dádiva. Você encontrar. É a coisa mais maravilhosa, cara. Eu acho que o meu maior desejo pros meus filhos é que eles encontrem uma Paula na vida deles. Mas você já parou pra pensar que Deus colocou ao seu lado aquele cara, o Felipe, não é isso? O Felipe, que te emprestou o dinheiro. Não, o Fábio. Tem um Felipe também na minha vida aqui lá atrás. Ele colocou o cara na hora certa. Ele também põe pessoas no nosso caminho. Põe. Né? Basta eu acredito nisso. Eu também acredito nisso aí. Agora, você viu como que é o tratamento, né? A primeira água veio numa garrafinha de vidro, a segunda já deu uma piorada. Não, mas eu também tô tomando água que nem um camelo. Eu quero uma aguinha também. Pode trazer uma aguinha pra mim aí. Vamos ver se vai piorar. Ih, piorou pra mim também, olha lá. Não, mas também a gente vai ter que reembolsar, que eu já tô com uma jaqueta. Ô, Alisson, pode pegar o cartão lá pra pagar. No seu casamento, você quando for cortar gravata, você imitou o Silvio Santos. Você faz imitações também, não? Não. Deu calor agora? Agora o meu corpo esquentou. É porque desligou o ar, agora vai esquentar. Rapaz, a humilhação foi tanta que eu imitei o Silvio Santos. Sério? É porque eu tinha a lua de mel, mas não tinha dinheiro pra lua de mel. E aí eu falei, vamos improvisar. E aí você pegou a gravatinha e olha a gravata aqui, como que você fez? Ó, tô devolvendo de maneira oficial. Essa é tua, pode ficar. Não é capaz, meu Deus do céu. Obrigado. Linda jaqueta. Passa um creminho embaixo ali porque deu. Guarda essa aí, que essa aí agora tá abençoada. E aí? Aí a gente tinha comprado aqueles pacotes de viagem. 10 vezes sem juros e tinha acabado a parcela no dia do casamento. Então eu tava super feliz porque tava leve, né? Mas não tinha dinheiro pra levar pra viagem. E aí fizemos a lua de mel. Mas olha só. Não, daí eu comecei, né, cara? Fiz a... Acho que o pessoal ficou com tanta dó de se ajudar. É verdade. Todo radialista imita, brinca, imita. Como que era? Faz um pedacinho, faz só pra gente... Você faz, eu faço, porque eu não gosto de fazer. Olha só. Mas o Celso... O Celso me fez passar vergonha. Daí eu imitei o Silvio e ganhei R$2.000 de oferta. R$2.000. Eu fazia até o Lombardi na época. E aí eu não tô mais com voz pro Lombardi. Legal, Silvio. Ok, Silvio. E aí eu salvei a lua de mel. Eu me lembro que eu cheguei em casa, contamos o dinheirinho, né? Eu deixei R$300 guardado para a primeira comprinha do mês e levei R$1.700 para Buenos Aires. Cara, você é super organizado assim? Sempre. Sempre foi muito organizado. Sempre fui. Você tem cara de ser todo certinho, todo organizadinho, né? Eu tenho toque para algumas coisas. Tanto é que as suas redes sociais são extremamente organizadas. E é o que faço até hoje. Você que faz até hoje? Até hoje. Essa consistência toda de colocar... Os cortes no Instagram é o que faço. Entra um vídeo toda segunda-feira, 7 horas da manhã, 6h59 eu acordo para ver o vídeo entrando e para ver o vídeo, porque isso aí a minha equipe programa, mas eu entro para ver. Então, mas não foi assim hoje. No começo, né? Como que foi o começo? Você não tava morando nos Estados Unidos? No começo, eu era o meu assessor. Tá. Você mudava o nome, As pessoas ligavam e eu mudava a voz. Assim. Não, mas eu respondia como se fosse outra pessoa. Eu já fiz isso muito pra dar também. uma profissionalizada, né? Uma valorizada no passe. Ele não está aqui agora. Era eu. Vou ver a agenda. Qual era o nome ele. Qual era o nome do assessor? Tinha nome, não? Hoje eu tenho o Marco, né? Então hoje eu uso o nome do Marco. Até às vezes, quando eu não quero responder, eu falo, o Marco mandou dizer. Não, o David mandou dizer atenciosamente, Marco. Mas brincadeiras à parte, a gente no começo, era minha esposa que me ajudava. Ela me ajudou demais, assim. Eu me lembro que quando a nossa vida mudou, que foi em 2018, a minha esposa passava a madrugada inteira respondendo mensagem, dando mamar pro meu filho, pro João, e respondendo mensagem. Cara, que máximo. Companheirona. Não, ela é... A imagem que eu tenho dela é essa. E você morou nos Estados Unidos um tempo, não? Ou foi passear lá? Um filho nasceu lá? Os três. Os três nasceram são lá? Americanos, Todos eles são americanos. Isso é legal, hein? É, legal. Fui criticado. Foi criticado. Os haters ficam loucos, sabe? Absurdo. Não gosta do Brasil. Rapaz, eu não tenho paciência para algumas coisas, cara. Eu acho que a vida vai deixando a gente mais anestesiado, a gente não liga mais. Mas na época...
Que absurdo. Rapaz, eu ganhei tudo. A pessoa me deu esse presente porque eu posso dar pro meu filho, eu não vou dar. Ele é brasileiro também. Mas foi um privilégio. E outra, é uma coisa que Deus tem com o João, porque eu não levei o Noah e a Serena para nascer lá porque eu queria mesmo. Daí foi por outro motivo. Foi porque ficaria chato eu ter feito algo por um e não ter feito pelos outros, sabe? Sim. Que de uma certa forma eu dei uma opção a mais para meus filhos. Se eles quiserem estudar nos Estados Unidos, se eles quiserem morar lá, um dia eles podem. Sim, e outra coisa. Não é nem por mim, não. Eu amo os Estados Unidos, mas eu amo o Brasil mais ainda. Hoje a pessoa, para morar nos Estados Unidos, o investimento é super alto. Assim, se você quiser ter um green card lá, você tem que investir. Sim. Eu não sei, antes era $500 mil, agora não sei se é $1 milhão. É dinheiro, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Você está dando mais uma opção para o seu filho. Sim, ele é brasileiro. Ele é brasileiro, mas ele Sim. também pode morar lá, estudar lá, se ele quiser. Né? Isso é a opção que você deu, um presente que você deu para ele. E aí você estava lá, nasceu o João. O João. O João foi, vamos dizer assim, a virada de chave da nossa vida foi o João. Antes do João nascer, a gente recebeu uma palavra para isso, que Deus tinha algo com ele, a gente não sabe o que é, não tem a ver com a gente, mas com ele mesmo. E aí a gente foi para lá, eu pedi demissão da rádio para poder fazer isso. Então eu abri mão de algo muito seguro para viver algo que eu não sabia o que era. Quanto você ganhava na rádio, você lembra? R$ 2.600 por mês. Na carteira? Na carteira, 2.600. Mas não tinha participação de propaganda, não. Testemunhal, quando tem, é bem pouquinho também, né? Não, tinha, mas era bem pouquinho. Acho que era R$300 por testemunhal e tal. Tá. E R$2.600... Legal, tu lembra da linguagem, isso aí, testemunhal. Testemunhal, Eu acho que não paga R$300 por testemunhal, não. Eu acho que não paga. Não, mas é por mês. Não por mês. Por mês. Porque se fosse por inserção, tá doido? Não. É estagiário, amigo. Exatamente. É bem pouquinho que paga, não é? Porque deve custar mais ou menos isso, cada testemunho para rádio, né? Então, por um spot deve ser, o total deve ser isso. Exatamente. Né? Rádio é barato, rádio. Então, para fechar a conta é difícil. E hoje, você tem algum medo, assim? Você tem medos? Ou a sua fé não te blinda de tudo? Você sabe, medo, todo mundo tem alguma coisa assim, né? A gente tem preocupação com a saúde, com os filhos e tal. Uhum. Mas eu não chamaria de medo assim, não. Hoje eu acho que eu sou mais curado com relação a algumas coisas assim. Eu tinha alguns traumas, eu acho, não sei, de médico, essa parada toda assim. Mas depois que meu filho nasceu, eu faço check-up, essas coisas. Mas tudo. Você é novo? Então, acho que era isso que eu tinha medo assim antes, mas eu não sei, acho que não. Vi aqui que você agora tem foto ele com o Neymar, é isso? Mudou muito a sua vida de 4 anos pra cá. Quer dizer, não é mudar, né? Conhecer pessoas. Mas você se assusta às vezes? Cara, sabe o que é doido? Porque como a gente tá imerso no negócio... Olha que legal. Ah, bonitinho. Eu gosto muito dele. Ele é muito gente boa. Muito. Um menino bonzinho demais. Aí eu tava mais arrebentadinho também, né? Porque tá um zoom tão grande. O que você fez? Você fez botox? Fez alguma coisa no prazo? Fiz muita coisa. Já fez? Fez nada. Não, eu fiz o dente, pô. A faceta tem que fazer hoje em dia. Mas já tinha uns dentão, né? Aqui, ó. Mas você vendeu esses marfinhos aí, não? Porque era... Foi na arroba. Foi na permutinha? Depois que inventaram a arroba, meu. É uma beleza, né? Uma beleza. Nem coxinha a gente paga mais. Não, brincadeira, mas foi, o Neymar também tem, ó. Também tem. Aí eu fiz isso, aí uma mulher me ajudou a fazer visagismo por causa do óculos, que daí colocou redondinho pra mudar um pouco essa imagem. Sim, esse é mais de tiozão aquele ali. Esse é mais moderno. E é isso. Eu fiz uma cirurgia, eu parei de usar óculos agora. Eu usava redondinho também, parei de usar. Parei. O meu problema não dá pra... Não dá pra fazer, né? O meu, graças a Deus, deu que e, benção. Cara, resolveu minha vida. Olha a letrinha que eu enxergo hoje. Enxergo tudo, perto, médio, longe. Aliás, eu tenho que fazer Telecena, que é o título de capitalização que mais dá prêmios no Brasil. 1.300.000 pessoas já ganharam com a Telecena. E essa edição agora vai fazer você dar o grito da independência. Além de milhares de prêmios, tem a volta do Rapa Tudo. Portiolli, o que é Rapa Tudo? Rapa Tudo é o seguinte, você pega a Telecena, fica raspando lá e você pode ganhar na hora. Casa, carro, motos, ganhar muita coisa. E tem mais um grande prêmio, olha só que bacana. Você concorre a 2 boladas de R$500 mil e mais uma de R$600 mil. E aos domingos não esqueça que tem sorteios de prêmios aí de R$300 mil uma casa. Você pode escolher, quer a casa, quer a grana, você escolhe. Então dê o seu grito de independência com a Telecena. Você pode comprar nas lotéricas, comércio local, pode comprar nos correios ou baixar o aplicativo em telecena.com.br e comprar a digital. Tem muita gente ganhando com a Telecena digital
legal, você pode ganhar também. Então baixe agora o aplicativo. Beleza, vamos fazer as perguntinhas da galera, que eu estou preocupado com o seu tempo. Nós temos 10 minutinhos aqui ainda, vamos lá. Como faço para sair de um casamento de 21 anos de fracasso? Caramba, tanto... Não sai não. 21 anos de fracasso? Reverte? Voltar pro mercado de trabalho depois de 21 anos também é muito mais difícil. Às vezes eu orava, tô brincando. Não vou responder sério. É que a gente... Eu jamais vou dar um conselho que faça alguém desistir do casamento. Obviamente, quando tem violência, essa questão abusiva, primeiro não é nem questão de conselho, é polícia. É diferente, né? Sim. Mas eu acho que lutar pelo casamento e ter um testemunho nessa parte, eu já vi tanta gente tendo casamento restaurado. Você mesmo falou da senhorinha. Que Deus não possa fazer. Sim. Meus pais, Deus restaurou o casamento deles. Meu pai e minha mãe tinham esse contexto antes de eu ter um encontro com Jesus, mas meus pais tiveram o milagre deles também dentro da casa deles. É a coisa mais linda a história deles. A minha mãe orou 8 anos pelo meu pai. Uau. E Jesus restaurou. Que maravilha. Então eu ao invés de dizer sai, eu digo busque o Senhor. Eu acho pode fazer exatamente. tudo. Eu acho que se os dois forem para a igreja e tiverem fé, né, e viverem para Jesus, sim, concordo. Seguindo a Bíblia, qual vai ser o problema? Porque a Bíblia vai te dar a resposta de tudo. Se o cara tá bebendo, ele pode parar de beber. Os dois precisam querer. Isso é importante. Mas às vezes um vai querer mais do que o outro. Então ore mais. Sabe, busque no Senhor, Deus pode tudo, Deus pode fazer, pode dar uma experiência. Meu pai, Deus falou com meu pai, e meu pai fez coisas que nunca havia feito, pediu perdão para a família, sabe? Mudou a nossa família de uma vez por todas, ou seja, Deus pode tudo. Que faço para tirar, quem mandou foi a Cris Mary. Que faço para tirar ansiedade e depressão? Quero ajuda. Olha, isso aqui é bem complicado, né? Esses são problemas do nosso tempo, né? Então eu sempre tenho muito cuidado de tratar a patologia de uma maneira muito prudente, porque você não pode espiritualizar tudo, né? Então existe a ansiedade, a depressão patológica, que existe profissionais que te auxiliam, medicamentos também que auxiliam, e óbvio que da forma da questão espiritual não tem nada mais poderoso do que o evangelho para curar e trazer paz. Porque a Bíblia fala que quando nós confiamos nele, nós depositamos a nossa confiança nele, essa paz que excede todo entendimento guarda o nosso coração e a nossa mente. Então não é que a ansiedade seja a falta de Deus, mas quando você coloca Deus na receita, é mais difícil de você ser ansioso, sabe? Porque de uma certa forma, ansioso a gente vai ser para sempre. Sim. Todo dia a gente é ansioso. Um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Então a nossa batalha não é para ser deixar de ser, é ser menos. Com controle. Quem mandou a Rosemary, qual a sua experiência com o senhor que mais te marcou? Acho que sem dúvida o dia 23 de abril de 2009. Foi o dia que eu conheci Deus de uma face, de um jeito que eu não sabia que ele era real dessa forma, sabe? Quando Deus tem uma promessa e está demorando demais para cumprir, o que fazer? Legal. Não existe demorar demais. Existe o tempo correto. É que a gente tem 2 tempos. O Cronos, que é o nosso relógio, sim, e o Kairos, que é o tempo de Deus. Então o tempo de Deus é perfeito. O relógio mais caro do mundo atrasa segundos em anos, sabe? O mais caro do mundo, o mais preciso do mundo, ele vai atrasar alguns segundos no ano, em determinado tempo, né? Agora, o Deus não, Deus é perfeito. Então, ao invés de a gente tentar acelerar ou reclamar, é viver o processo. Ontem saiu uma mensagem chamada Viva o seu processo. Tem um texto da Bíblia que Deus fala para o povo: eu vou destruir todos os teus inimigos pouco a pouco, para que não se aumente os inimigos no campo. Porque se Deus fazer de uma vez só, ele nos destrói. Então ele faz pouco a pouco para que a gente amadureça, para que a gente crie couraça, para então a gente poder viver aquilo que Deus tem para nós. Então não é que está demorando, é que o Senhor vai fazer no tempo certo e vai dar tudo, ser muito melhor do que você imagina. Lili, se você acredita que Jesus vai voltar? Sem sombra de dúvidas, essa é a fé que o Evangelho nos dá. Outra pergunta também foi a Juliana, a mesma coisa. Você acredita que a volta de Jesus, nós teremos muito mais pessoas convertidas, que até a volta de Jesus teremos... Convertidas eu não sei, mas todos irão conhecer o nome dele. Isso é uma das razões, uma das nuances, né? Quando todos saberem quem ele é. Hoje existe no mundo milhares de pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus ainda.
Estão perguntando aqui também que se você se emociona muitas vezes, né, quando está pregando. O que você sente nesses momentos quando você se emociona e tal? Eu não digo que... A emoção, ela é um pouco diferente do quebrantamento. A emoção é uma sensação repentina. O quebrantamento é um sentimento gradativo. Então, o quebrantamento é quando o coração se sente na alma, sabe? Então, eu digo que até quando eu comecei a pregar foi uma crise minha, porque eu chorava demais às vezes, sabe? E eu acho que é porque eu tinha sido muito perdoado, sabe? Então, aquilo me mexia mais comigo. Eu sabia do tamanho do favor. Então, eu chorava demais. Aí teve uma vez que eu falei, Senhor, eu não quero chorar mais. Eu quero pregar sério, eu não quero, parece que eu sou um garoto. E aí o Senhor falou comigo, teu choro para mim é um sorriso. Então, é a minha vida, é a minha realidade. Eu falo do que eu vivo, não do que eu li somente, sabe? Então, eu creio com toda a minha alma, com todo o meu coração. Quando eu falo que Jesus faz, é porque eu sei que Ele faz, eu vi. Não é só uma doutrina bíblica, por mais que a doutrina é suficiente, mas é uma experiência real também minha com o Senhor. Entendi. Quando você fala em ler os seus livros, quantos livros? 7. 7 livros? 7 livros. É quase um por ano depois começa. Não, dá menos, mas porque eu lancei antes, lancei em 2016, lancei em 2017. É basicamente um por ano. Basicamente um por ano, isso mesmo. Caramba. Nosso último livro agora que nós lançamos é o Colocando a Vida em Ordem. Esse livro virou best-seller em 24 horas. Ele vendeu 50 mil cópias em 24 horas. Uau! Livro. E cada vez vai ser maior, né? E esse livro a gente tem tanto testemunho, cara, tão incrível assim, porque as pessoas sabem o que precisa mudar, mas às vezes não tem força para conseguir viver a mudança, sabe? Então essa necessidade ela é comum de todos. E quando a palavra entra, quando você faz de maneira intencional e você começa a examinar as coisas da vida para colocar em ordem, a vida dá um upgrade absurdo, sabe? E querendo ou não, a gente é corpo, alma e espírito. Sim. Né? Então se uma dessas partes estiver desequilibrada, basicamente o todo sofre. Então colocar a vida em ordem é regular, colocar em ordem o corpo, a alma e o espírito. O que eu preciso? Aonde eu posso melhorar? E isso o evangelho é muito eficaz em fazer. As pessoas confundem muito alma e espírito? Muito, sim. Isso é uma coisa até interessante porque quando a Bíblia fala que Jesus entra no coração do homem, né, a obra no espírito ela é automática. Ou seja, o nosso espírito está resolvido, mas a nossa alma é um grande problema. Porque na alma é onde residem as nossas emoções, os traumas, os medos. Então, o espírito ele reside na alma, mas ele está resolvido, às vezes a alma não. Então, o processo da alma é um processo gradativo. A gente vai construindo dia após dia, tirando coisas antigas, mentiras que foram contadas para nós, traumas, sabe? E vai ressignificando, e o evangelho faz isso. Quando Paulo fala em Romanos 12 sobre renovar a mente aqui é pneumo, é alma. Então ele está falando da nossa alma. Nossa alma ela tem que ser renovada dia após dia. Isso aqui vai renovando a nossa alma. Conversas boas, comunhão com pessoas que nos aproximam de Jesus. Isso tudo é renovação da alma. Vai aos pouquinhos limpando até que fica mais claro as coisas, sabe? E olhando para sua vida, tá quase no finalzinho, já que eu tô preocupado com ele, tem horário? Não. Tem. Ah, eu tenho. Tem horário. Eu tenho outro podcast, mas eu posso falar para eles que o Celso... Mas vamos ligar para ela e falar, olha, é o Silvio, eu estou gostando. Não vai mais. Eu estou gostando do podcast. Esse rapaz é bom, vou contratá-lo e ele não vai mais. Tem um negócio de ficar assim, né? Oi, olha. Oi, quem vai querer? E a voz assim um pouco para trás, né? Para projetar no microfone, né? Para dar retorno. Claro, por causa daqui. E quando colocava a voz na garganta, ele fazia o falsete, né? Porque quando fala na garganta, o locutor fala na garganta, ele não consegue afinar. Então, e você? Não era assim? No final ele mudou, agora ele fala diferente. Mas era, e você é de onde? Você é de São Paulo? Não era? Você sabia que eu imitei o Silvio Santos na Jovem Pan? Eu fui imitador oficial da Jovem Pan do Silvio Santos. Passei em concurso, entrei no lugar do Escova. Eu fazia humor na Jovem Pan. Sério? Fazia lá, fazia pastor, fazia tudo, fazia muita coisa na Jovem Pan. Fui locutor da Jovem Pan também, mas... Que legal, cara. Fazia humor. Agora, falando da sua vida, não da minha vida, você chegou onde você gostaria? Olha, eu cheguei muito mais longe do que eu gostaria. Do que eu sonhei mesmo, eu tô quilômetros luz na frente. Porque
uma coisa que eu aprendi muito, assim, é que quando você vive o plano de Deus, ou seja, você vive além da sua capacidade de sonhar, sabe? O sonho mais alto que eu tinha não chega perto disso daqui. Uau. Então, pode parecer besteira, mas pô, eu tô com você aqui falando, eu vi você a vida toda. Então, como que eu poderia imaginar que um dia eu ia estar na frente de quem eu assistia, por exemplo? Mas aí tem um lado contrário. Eu vejo você, gigante nas redes sociais, sendo aclamado por todo o país, tal. Quando que eu iria imaginar Nada. que eu estaria de frente com você? Não, É nada. claro que é. Tem sempre. Nada, Claro, para. claro. Não, para. Você me Claro, pensou essa é. jaqueta. Tá bom, já me honrou demais. Ô, Celso, mas é verdade, sabe? Eu acho que Deus, assim, ele é tão surpreendente. É tão gostoso, assim, você viver isso, sabe? Eu falo com a minha esposa, assim, a gente vive um sonho. Cara, eu vivo um sonho. A minha vida até parece mentira, às vezes, assim. Eu vou trabalhar. O que eu vou fazer? Eu vou falar de Jesus. Tem noção? Então eu tenho um evento daqui a pouco. Pra quê? Eu vou falar sobre Jesus. E qual que é a tua preocupação amanhã? Amanhã eu tenho uma reunião para falar sobre como a gente vai melhorar o alcance para falar sobre Jesus. Que loucura, cara. Então não tem como sonhar isso, sabe? Isso é em todas as áreas, sabe? Quando você vive o plano de Deus, eu acho que essa satisfação de viver o que a Bíblia fala de novidade. Salmos fala sobre viver em novidade de vida. E, puxa vida, isso é maravilhoso. Eu tô aqui hoje, aí eu tô falando sobre Jesus, eu não tô falando sobre o dinheiro que eu fiz, o quanto eu ganhei. A gente não falou nada disso. Não tem nada a ver com isso. Então, a gente tá falando sobre experiência, sobre o que Jesus faz, o quão maravilhoso ele é, como ele pode mudar a vida de alguém, o milagre que ele gera. Então, cara, o que pode ser melhor na vida do que isso? Então, se eu morresse hoje... Não fala assim. Eu ficaria triste. Como que eu vou ficar triste? Eu vou embora. Tava falando com a minha esposa. Falou a mesma coisa que você. Não fala sobre isso agora. Absurdo. Então me aproveita, mulher. Não, mas eu sou realizado. Eu tenho tudo que eu sonhei na minha vida. Eu tenho minha esposa e tenho meus filhos. Nada é melhor do que isso. Nada é melhor. E como que fica? Fica em primeiro lugar Deus? Top of the top. Ok. Minha família em segundo lugar. Por último, minha missão. Ok. Bacana. Nunca o contrário. Ele é o primeiro lugar. Só que, entenda, ele é o primeiro lugar e eu só tenho a minha família por causa dele. Então como que eu vou mudar a ordem? Eu só tenho o meu trabalho por causa da minha família e dele. Não dá pra mudar isso. Entendi. Bom, pra gente encerrar, você quer deixar uma mensagem ou você quer fazer uma oração para a galera toda? O que você quer? Eu quero, acho que uma oração, né? Uma oração. Tá todo mundo esperando ali, ó. Vamos terminar então, né? Vamos. Muito obrigado. Eu agradeço. Você é uma muito pessoa obrigado. maravilhosa. Muito você também. Ele é uma pessoa bonita pessoalmente. Você também. Ele é mais alto do que eu imaginava. Mais magro também. Imita o Silvio. Imita o Silvio. O imitador profissional. Cara, muito bom conhecer você. Prazer, uma honra, uma honra. Acompanhei você, sabe, muito tempo, mas acompanhei você agora também. Vi as suas experiências que você teve com o Senhor. Vi um vídeo teu um dia, cara, que te mandei um direct, mas como você é muito famoso, você não deve nem ter visto esse Você dia me que eu mandou mandei. um direct, eu perdi esse direct. Mandei. Ai. Tenho certeza que mandei. Vamos abrir. Meu irmão, não nos conhecemos, mas amamos a sua vida. Jesus te abençoe. Apareceu agora aqui. 21 de agosto de 2022. Olha, um ano atrás. Um ano atrás. Que isso, né, cara? Verdade, né? Cara, olha só. Já vou agora. Curti agora. Muito obrigado. Muito obrigado. Que máximo receber essa mensagem. Obrigado. Que legal. E não chegou mesmo. Porque eu vi uma mensagem sua contando teu testemunho. Eu fiquei tão impactado com aquilo, ver você, um apresentador de televisão, chorando, desarmando o disjuntor, sabe? Sim. Mostrando humanidade. E eu fui para Israel agora e fiz um pedido no Muro das Lamentações. Faço orações para a família toda e fiz um pedido especial para minha irmã, que fuma. Minha irmã tem 70 e poucos anos, minha irmã mais velha. Um cigarro atrás do outro e tal. Cara, ninguém acreditava que ela ia parar de fumar. E ela parou de fumar. Que legal. O negócio, aquilo é. Sua tia, é quase um milagre aquilo, né? Ou é um milagre? Porque eu pedi, assim, com muita fé lá, fiz oração, assim,
foi muito especial, muito especial. Já quero voltar já também. Eu volto agora, eu gravei uma série agora lá e vou de novo ano que vem, em maio. Você não fez nenhuma caravana sua? Eu fiz 100 pessoas para gravação e agora tem uma para maio de novo. Para maio, legal, hein? Isso é legal, bacana. Daí, nos seus perfis tem para quem quiser ir com você? Tem. Sim, eu acho que tem umas 8 vagas ainda, porque a gente não divulgou. Sem divulgar? Porque se divulgar daí dá confusão. Dá confusão. É. Muito bem. Vamos fazer a nossa oração? Vamos. Vamos lá então. Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és um Deus maravilhoso, que se importa com a gente, Jesus, que conhece o que a gente sente, conhece o que a gente passa, sabe de todas as coisas e se importa, Jesus. Pai, eu sou apaixonado por Você, Jesus. Muito obrigado. Obrigado pelo amor, obrigado por ter sonhado esse dia antes de a gente sequer existir. O Senhor já sabia de todas as coisas. Senhor, eu oro agora sobre a vida de todos aqueles que estão acompanhando esse podcast, Jesus, que também precisam de um milagre, que desejam, Jesus, Te conhecer dessa maneira, não só de um Deus que ouve, não só de histórias que contam, mas com as Suas próprias histórias, Jesus. Senhor, que haja experiência contigo, que as pessoas possam Te conhecer do jeitinho que Você é, Jesus, da forma que o Senhor quer que a gente Te conheça. Não um Deus longe, mas um Deus perto. Um Deus que sabe o nosso nome, que sabe o que a gente sente, que conhece o nosso coração. Jesus, entra em corações agora, Jesus, que esfriaram por conta das circunstâncias da vida, Jesus, pelos caos de suas histórias. Tu és um Deus que acalma a tempestade, Jesus, que faz milagres extraordinários e que faz por nós, que não merecemos, Jesus, que não fizemos nada para viver algo tão maravilhoso, que não plantamos o suficiente, Jesus, mas o Senhor, com infinita graça e misericórdia, se importa com a gente. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigado pela nossa vida, obrigado pelo ar que a gente respira. Obrigado, Jesus, nós Te agradecemos e no Teu nome oramos, Jesus. Amém e amém. Jesus, eu oro sobre a vida do Celso, sobre toda a equipe desse podcast, que alcance ainda mais pessoas, milhares de pessoas, Senhor Jesus. Oro sobre a saúde, sobre a casa, sobre a família dele. Amém. Que o Senhor tenha cuidado, continue cuidando dele, Pai, e que tudo o que o Senhor tem feito na vida dele resplandeça na vida de milhares de pessoas. Em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Amém. Amém, meu lindo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado de verdade. Tamo junto, obrigado. Obrigado a você, deixa o like, compartilha e até o próximo Pode Ser. Valeu, obrigado.